Salve, salve família, tudo certo? Palmeiras em campo tá no ar para te atualizar das principais movimentações do Verdão nesse finalzinho de janela, bastante coisa acontecendo, muito negócio sendo fechado, então te inscreve, dá um like, curte, comenta de onde você acompanha o Palmeiras, ou enfim, o que tu achou dessa janela de transferências do Palmeiras até o momento. Comenta aí pra nós e vambora, vem comigo que depois da vinheta eu volto e te atualizo de tudo que tá acontecendo nesse universo alviverde. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho da coletiva do Abel Ferreira após o empate contra o Corinthians, né? O derby, empatinho 1-1. O Verdão começou bem, acabou caindo de rendimento no segundo tempo, e o que chamou a atenção foi que Abel não fez as substituições, né? Só mudou 2 vezes o time durante a partida. A torcida então acabou querendo entender um pouco mais, ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, então é esse recorte da entrevista que eu vou trazer aqui pro vídeo. Abre aspas pro Abel: não havia mais nenhum centroavante no banco, fecha aspas. Foram as declarações, porque a torcida disse, tem que pôr um time mais ofensivo, né, porque agora sim, com Flaco Lopes e Vitor Roque jogando juntos, os dois, né, o treinador acaba ficando sem opções para mudar o ataque. Luiz ainda é considerado uma promessa, mas está se lapidando, então não é bem uma opção. Paulinho e Bruno Rodrigues estão fora da temporada, então realmente o treinador acaba não tendo uma opção ofensiva ali de pronto imediato, né? Eu concordo com o Abel nesse quesito, e para piorar, a janela de transferências está se encerrando hoje. O Palmeiras gastou já muito dinheiro e a expectativa é de não vir um reforço pro ataque, né? Eu não sei se foi um desabafo do Abel, um descontentamento, ou foi só explicando a situação, né? Porque ele mudou o esquema tático, agora são 2 centroavantes que jogam juntos, ou atacante, segundo atacante, como tu preferir. O fato é que o Abel não tem um atacante no banco de reservas, vai ter que usar a base, Abel Ferreira. Vai ter que, né, subir jogadores, tem o Luiz aí, tem que começar a dar oportunidade, de repente se destaca no Palmeiras. Internamente, pelo menos, a conversa é que Leila Pereira entende que atendeu todos os pedidos, mas a nova necessidade acabou vindo um pouco tarde, né? Ninguém imaginava que o Palmeiras iria começar a jogar com 2 atacantes e que esse ataque, essa formação iria cair e iria acabar funcionando. Então, o Abel Ferreira vai ter que ser inteligente, ou para de repente mudar o sistema ofensivo quando precisar pôr mais pontas, sacar um atacante, usar a base. O próprio Luiz tá aí, né? Tem a venda de um jogador que era o Thales, que foi finalizada. Então, o Abel vai ter que ser um pouco inteligente, já que joga agora com 2 atacantes. Na minha opinião, um pequeno erro de planejamento, mas eu creio que também não é o fim do mundo, né? Tem Paulinho, que vai ter que retornar ano que vem, então o Palmeiras já tem a expectativa de ter mais atacantes. O próprio Bruno Rodrigues, que é um pouco mais... é um atacante, né? Mas ele é um pouco mais de mobilidade também. Então eu quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, beleza? Porque o Verdão lucrou, e lucrou bonito nesse finalzinho de janela de transferências. O Palmeiras, que tem diversos talentos espalhados pelo mundo, sempre mantendo percentuais de venda ou mais-valias e mecanismo da FIFA, enfim, o fato é, o Verdão vendeu diversos... O Verdão não. Os clubes que tinham jogadores que tinham porcentagens ligadas ao Palmeiras de alguma forma, venderam jogadores, e o Palmeiras acabou lucrando quase 74 milhões de reais sem precisar mexer no elenco principal nesse finalzinho de janelas. Kevin, vendido do Shakhtar ao Fulham por cerca de 40 milhões de euros. O Verdão fatura 30 milhões de reais só nessa negociação. 10% de mais-valia, mais mecanismo da FIFA, faz o Palmeiras acabar tendo um alto lucro. Wesley, que estava no Inter, foi vendido ao Al-Rayyan por 10 milhões de dólares e o Palmeiras recebe mais 27,2 milhões de reais por esse valor, mais ou menos 5 milhões
de dólares, que tinha 50% ainda dos direitos do Wesley. Quem diria, né? Wesley dando mais lucro pro Palmeiras. Sensacional. E agora, de uma forma menor, mas não menos expressiva, Gabriel Silva, do Santa Clara, foi vendido ao Braga por 5 milhões de euros. E o Verdão pega a metade, pois tinha 50% dos valores do jogador, 16 milhões de reais. Com esse dinheiro, digamos assim, que o Palmeiras pagou, né, a contratação do Andreas Pereira, que foi uma negociação que não estava de fato nos planos do Palmeiras, foi uma oportunidade de mercado, o negócio fechou, deu match, né, 63 milhões de euros por essa 63 milhões de reais pela negociação do Andreas Pereira, e ainda lucra aí 11 milhões de reais sem precisar mexer nos cofres, digamos assim, né, de uma forma direta. Entrou esse valor, lógico, o Palmeiras parcelou, a venda do Andreas Pereira é só uma, digamos assim, uma analogia, né? O Palmeiras que mostra ser uma máquina de vender jogadores muito eficiente, beleza? Quero a tua opinião, o que tu achou, né, gente? Isso prova que o Palmeiras amarra muito bem os seus negócios. Comenta aí pra nós a tua opinião, beleza? Porque agora vamos falar de uma negociação fracassada, digamos assim, que aconteceu aí no Palmeiras, tá? Fato, chegaram europeus aqui no Verdão com a mala cheia de dinheiro, mas ouviram um não pelo Maurício. O Maurício fica no Palmeiras, o jogador ex-internacional, tá em alta no mercado, titular absoluto do Abel Ferreira, camisa 18, recebeu sondagens do exterior nos últimos dias, mas diferente de outros clubes por aí, a diretoria palmeirense, ó, nem quis abrir conversa. É um dos principais jogadores, é novo, o Verdão entende que ele possa ainda permanecer ao clube por muito tempo, é valorizado, ganha bem, né? Principal dono do meio campo do time ali, no caso na parte de armação da jogada. Então, cara, não tem por que o Maurício deixar o Palmeiras. O Abel Ferreira já disse pra diretoria, ó, não é pra vender o Maurício, eu conto com o jogador é importante aqui no Verdão, então, ó, nem abram conversa, porque se vocês venderam o Maurício, aí vocês vão ter, né, uma briga comigo, né? Então, obviamente, a Léo Pereira, ela é assim, né? Ela não se desfaz de seus principais jogadores, pra isso que se vende muito bem, e muito bem mesmo a base, né? Maurício tá aí, permanece no Verdão, ele que soma 59 jogos, 14 gols e 7 assistências desde que chegou ao Palmeiras, e é um jogador considerado importantíssimo pro Abel Ferreira. Ele que disputa a posição com o Veiga, que está lesionado, né? Ele é titular atualmente. Na minha opinião, totalmente acertado a decisão da diretoria. Foi uma sondagem que chegou de última hora, não se tem revelado o clube, mas foi uma proposta forte e o Palmeiras recusou, entendendo que se vender Maurício vai acabar prejudicando o time. Decisão, ó, acertada de Leila Pereira. Não se vende craque, né? Importante por vender, né? Quero a tua opinião aqui nos comentários sobre o Maurício, beleza? Porque agora vamos falar essa sim de um negócio fechado, uma venda concluída aí pelo Palmeiras. Thales, atacante de 20 anos, foi vendido para a Almeria da segunda divisão espanhola. Valores 6 milhões de euros, mais 38 milhões de reais aos cofres do Palmeiras na cotação atual. O Palmeiras manteve 20%, então o Verdão sempre amarrando bons negócios. Formado no Sub-20, o garoto marcou 46 gols em 84 jogos pela base, tinha prospecção de ser um jogador muito diferenciado. Subiu pro profissional, de fato, até o momento não rendeu o que se esperava, aí pode ser falta de oportunidades, elenco do Palmeiras muito competitivo, mas agora vai pro Almeria, segunda divisão espanhola, né? É um mercado que tem bastante visibilidade e vai ter a oportunidade de se destacar por lá. Não tem objeções sobre a venda do Thales, a não ser que agora o Palmeiras está, né, como eu comentei no início do vídeo, precisando de centroavantes e o jogador foi vendido. Poderia de repente ser a oportunidade ideal para testar mais o garoto. Não vai acontecer, ele foi anunciado lá de forma oficial, por isso estou voltando a comentar esse assunto. E o destino dele agora é a vitrine espanhola, com o Palmeiras tendo pelo menos, né, uma intenção de lucrar novamente numa revenda do jogador, que eu acredito que irá acontecer. Eu tenho bastante, digamos assim, perspecção no Thales. Eu acho que é um jogador que vai surpreender. Ainda não digo que vai ser um craque,
mas eu vejo muito o perfil do Daverson no Thales, eu não sei porquê. Eu olho pro Thales e eu me lembro do Daverson, é coisa da minha cabeça, de repente. Eu acho que vai ser um jogador que vai ainda render um bom dinheiro pro Palmeiras no futuro, é um jogador que vai ter uma revenda assim para um clube um pouco maior e de repente volte pro Brasil depois, tá? Quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Por hoje, estamos chegando no fim e a qualquer momento estamos de volta com as novas informações do Palmeiras. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais!